Todos quando começam um canal, por mais que queiram levar como hobby, despertam um sentimento de urgência. Querem mais inscritos, mais visualizações e mais reconhecimento. Quando eu criei esse canal, minha intenção era poder documentar um pouco da minha carreira, contar um pouco do que eu passei e mostrar como não cometer os mesmos erros, sem ligar para números. Somente ser um lugar que eu faria algo que eu gosto para poder desestressar do dia a dia. Mas quando eu lancei o primeiro vídeo, o sentimento que eu acredito ser comum para todos tomou conta. Um sentimento de urgência, e quando isso não se cumpre e tem outras coisas que te exigem tanto, com mais reconhecimento e mais retorno, tu acaba deixando de lado a ideia inicial. Vou contar tudo sobre as etapas que eu vivi com o canal, porque eu parei tanto tempo, o que me fez afastar e coisas que eu consegui entender hoje. Mas antes, já se inscreve no canal para continuar acompanhando essa nova fase e não deixa o like ainda, somente se o vídeo te agregar em algo. Eu vou tentar contar as principais lições e sentimentos que eu tive desde o início do canal, sem tornar esse vídeo tão longo. Bom, para aqueles que não sabem, ou relembrando para aqueles que já sabem, eu tenho 20 anos na TI, começando desde como faz tudo, ou full stack, como chamam hoje em dia, até estar na posição de arquiteto de soluções, que é a posição que eu tenho hoje. Mas nesse meio do caminho eu passei por muitas coisas na TI, desde perrengues, apostas que eu fiz, seja na escolha da tecnologia que eu ia trabalhar, setor que eu ia me especializar, como momentos de empreender e que deram certo, outras nem tanto, momentos que eu quis largar a TI e tentar outras coisas. Enfim, já estive dos dois lados da mesa e queria poder documentar isso e poder ser uma troca de informações para conhecer a história de outras pessoas também. Só que quando eu lancei o primeiro vídeo, entrou um sentimento que eu tenho e muitas vezes eu tenho que tentar conter de perfeição. Esse vídeo eu não posso lançar porque o fundo não está perfeito, esse porque a luz não está perfeita, esse porque não está completo. Sem falar na busca por números, e para isso precisava de thumbs melhores, descrição, das melhores tags, melhores títulos e por aí vai. Além disso, para aqueles que não conhecem a parte de produtor do YouTube, existe a possibilidade de remunerar o canal. E tem um painel que mostra o quão longe ou perto tu tá disso. E por mais que eu não tivesse entrado por isso, ou não precisasse desse valor, que pelo meu canal ser pequeno ia ser apenas centavos, criou um desafio que eu tinha que atingir. E o que era para ser leve e algo para desestressar se tornou pior que o estresse do dia a dia. E quando isso conflitou com o trabalho, porque em alguns projetos eu acabo trabalhando muitas e muitas horas e às vezes até final de semana, eu parei de colocar mais vídeo. Seja porque não estava na qualidade que eu achei que deveria estar, seja porque quando eu ia gravar lembrava que tinha algo do trabalho para fazer ou para antecipar, e assim o canal ficou parado por 2 anos. E o mais engraçado é que o vídeo que eu fiz mais relax, mais relaxado, que eu tava de regata, que eu editei muito rápido e só foquei no conteúdo, se tornou o vídeo mais assistido do canal. E cada vez, nesses 2 anos que eu recebi um comentário, um novo inscrito, por causa daquele vídeo, eu pensava que era hora de voltar. Acredito que somente a minha esposa sabe, mas nesse período eu gravei várias vezes, eu editei e eu nunca publiquei. Mas enfim, eu decidi voltar, e não por dinheiro. Óbvio que se em algum momento o canal monetizar e tiver algo entrando, é sempre bacana ter mais uma fonte de renda. Eu até vou fazer um vídeo falando um pouco da importância das múltiplas fontes de renda para a vida na minha visão. Mas não é meu objetivo, muito menos pelo sucesso. Essa parte eu já sou muito bem sucedido. Primeiro pela carreira que eu trilhei, pelos objetivos que eu conquistei, mas além de tudo, pelas coisas que Deus me deu. Minha família, filha, esposa, e eu sei que eu tenho que honrar essa missão mais do que a parte do serviço em todos os dias. Mas continuando, eu voltei porque esse ano eu tive o relato de 2 pessoas que tinham olhado vídeos meus para aprender ou tirar uma dúvida sobre algo, e que eles falaram que achavam uma pena eu ter parado. Também porque realmente eu gosto muito de falar e contar o que eu passei, sobre meus hiperfocos do momento e sobre o quanto eu acho incrível a tecnologia e a lógica do mundo que ela acaba se atrelando. E para que isso fosse verdadeiro, do início ao fim,
eu defini um jeito de criar os roteiros do meu vídeo. Eu faço um resumo para as pessoas entenderem se querem realmente ver aquele vídeo. Eu não quero que as pessoas entrem por clickbait, eu quero que elas realmente queiram assistir sobre aquilo, sobre aquele assunto. E depois eu basicamente deixo minha mão e minha cabeça se conversarem, se conectar, para escrever o que eu sei ou o que eu passei sobre determinado assunto. E no final eu só leio e corrijo, porque realmente quando eu estou fazendo essa escrita, eu acabo cometendo muito erro de português, concordância, ou às vezes eu mudo de contexto sem explicação. Mas enfim, eu estou fazendo tudo isso sem IA, sem copiar referências, sem falar de algo que não é verdadeiro para mim, porque as pessoas que gostarem estarão se conectando com o que eu sou todos os dias. Aquela pessoa que entra numa reunião e a primeira coisa que faz é perguntar se essa reunião não podia ser um e-mail, mas que ao mesmo tempo, em apresentações incríveis, sou a primeira pessoa a dizer que isso somou muito para mim e para a equipe. E eu espero muito dessa nova etapa do canal que esse lugar seja um lugar de ponto de troca de conhecimento, um espaço de segurança para todo mundo. Porque sendo bem real, porque se for mais um espaço para me estressar, eu fujo para o mato e corto a internet. Eu agradeço todos que chegaram até aqui no vídeo. Eu acredito que agora eu mereço um like e já se inscreve no canal e até o próximo vídeo.